dia a todos. Então, para compor a mesa aqui comigo, né, eu vou chamar o restante dos membros do grupo da Eurásia, que é um grupo de pesquisa que a gente tem lá na Unipampa, que trabalha, como o próprio nome diz, com o espaço soviético e os arredores, desde uma perspectiva geopolítica e cultural, e também economia, direito, enfim. Tá, então eu vou chamar os meus colegas aqui, os alunos de graduação do curso de Relações Internacionais da Unipampa. Então eu começo, vou fazer assim para ficar mais fácil, não é por ordem alfabética. Pode vir Amanda Neto, Cristiane Barbosa, Gabriel Mota, Samara, Juliana Assis, e Júlia Michio e Laís Galoar. Bom, nós preparamos uma apresentação de não mais de 1 hora, para não cansar vocês já no fim dessa manhã, tá? Nós somos todos do curso de Relações Internacionais da Unipampa, e é bem interessante que essa apresentação esteja acontecendo justamente hoje, dia 26 de setembro, que é o Dia do Internacionalista. Então, os internacionalistas que estiverem aqui na plateia, parabéns, e parabéns para a mesa também, né, que vai participar aqui. Muito feliz com esse convite, inclusive, em especial do professor Ricardo Severo, eu agradeço pessoalmente, e agradeço também aos demais organizadores do evento e à FURG pela acolhida. A nossa apresentação, ela vai ter, na verdade, um enfoque um pouco distinto. A gente vai tirar uma licença poética aqui em fazer, primeiramente, uma apresentação geral da teoria revolucionária. Em especial, o Gabriel vai fazer esse apanhado aqui. Qual que é o impacto das teorias revolucionárias nas teorias das relações internacionais, de uma maneira mais ampla, claro, porque nós não temos um público de relações internacionais somente, então vai ser uma forma mais introdutória. Junto a isso, a gente vai ter também o restante do grupo falando sobre a participação feminina no processo revolucionário da União Soviética, junto aí, né, para a gente tentar fazer o link tanto da teoria revolucionária, o contexto internacional e a participação feminina, não só na Revolução, mas no pensamento soviético de organização social como um todo. Vai ser um debate, lógico, tem uma certa ordem aqui que a gente pensou, mas vai ser mais ou menos livre, e a gente gostaria de repente pedir para quem tivesse perguntas que já vá anotando durante a apresentação, e daí no final a gente reserva uns 5, 10 minutos para haver o debate. Então, basicamente, tá? E de novo reiterando aqui os nossos agradecimentos, pensar que o grupo de estudos da Eurásia como um grupo composto em sua maioria por alunos de graduação que têm interesse na macro-região da Eurásia, os vários países que compõem a Eurásia, e não somente a Federação Russa e o ex-espaço soviético, e pensar, na verdade, nessa ligação, que é o que a gente faz muito no grupo, e gostaríamos também de pensar nisso na hora da gente fazer o debate de hoje, do que resta desse período revolucionário de 1917, durante, né, o período da União Soviética, que era bem claro esse impacto aqui sociopolítico e ideológico, mas o que resta hoje em dia também quando a gente fala de política internacional. Quais que foram os impactos da Revolução de 17, da Revolução de Outubro, nas relações internacionais até hoje? E muitas vezes a gente identifica esse acontecimento como algo parado no tempo. Quando acaba a Guerra Fria, então o impacto já não é mais tão sentido. Mas, na verdade, o que a gente percebe hoje, em especial quando o assunto é briga de poder, quando o assunto é equilíbrio entre as várias potências, que isso permanece muitas vezes de uma maneira emulada, não de uma maneira tão fidedigna em relação ao que acontecia durante a Guerra Fria, mas isso se inicia em especial nessa nova configuração que deu seu origem, que foi originada em 1917 com uma nova maneira de se organizar um Estado, de se organizar as relações não somente internas dessas forças que compõem os vários elementos sociais dentro da União Soviética, mas também externos. Como é que você vai ver o seu Estado perante a comunidade internacional agora que você não é mais um Estado capitalista? Né? E apesar da gente não estar mais na vigência de um Estado capitalista guia, como foi a União Soviética durante muito tempo, nós temos ainda, de novo, resquícios disso no sistema internacional. Então é legal fazer essa ligação. Junto a isso, como é que você vê a participação de determinados grupos societais não tradicionais, e aqui eu enfatizo não tradicionais, em relação ao fazer revolucionário, em especial o papel das mulheres. Como é que as mulheres conseguiram ser protagonistas também do processo revolucionário soviético e da condução dos assuntos internos da União Soviética, em alguma escala externos também, durante a vigência do Estado socialista. Muitas vezes é um debate que é obliterado na academia
internacionalista de maneira geral, uma academia bastante machista de maneira geral, e eu tenho certeza que é o que acontece, na verdade, com a grande maioria das academias que a gente tem, as outras áreas do conhecimento, mesmo quando a gente está falando sobre processos revolucionários, e que acaba sendo bastante paradoxal quando o assunto é a integração de grupos que não têm uma participação efetiva e representativa no que deveria ser um processo emancipatório. Então é muito interessante a gente pensar em não dar voz àqueles que nunca tiveram voz ou dar voz àqueles que não participaram de processos revolucionários, mas resgatar a participação de grupos que na verdade tiveram uma participação essencial para que certos rumos da história acontecessem da maneira como aconteceram, como foi o caso de novo da Revolução Russa e da condução interna dos assuntos soviéticos políticos, sociais e econômicos, como muitas vezes a gente esquece de ressaltar. Então, sem mais delongas, eu passo para os meus colegas aqui do GESEU. Eu começo com o Gabriel, que vai falar um pouco sobre o impacto da teoria revolucionária em teoria das relações internacionais. E eu espero que a gente tenha um ótimo debate. Obrigado. Bom dia a todos, primeiramente. Eu vou começar falando, então, da importância que a gente tem que dar, não só no fato de que a Revolução Russa representou, naquele momento, num sistema internacional em que o capitalismo já transitava para um novo capitalismo. Eu vou chegar a falar disso mais à frente com a obra do Lenin, que eu vou citar, do imperialismo, mas como no momento em que a Revolução Russa eclode, o mundo já se encontrava numa nova lógica capitalista de transição. Então, assim, quando Lenin fala nessa obra do imperialismo, dessa passagem de um capitalismo mais avançado, da junção do capital industrial junto ao capital financeiro, bancário, ele coloca na Rússia uma necessidade de revolução que a gente tem que retornar lá no final do século XIX, desde 1861, quando o czar Alexandre II começa a intentar reformas para evitar que o iluminismo que já ascendia na Europa como uma nova formulação de política, e em nome da Revolução Burguesa, né, colocando o poder do capital frente ao poder das autocracias nobres, nesse texto de Lenin, do imperialismo, ele cita diversas características que citariam a Rússia, que colocam a Rússia já como um estado de necessidade de uma revolução, óbvio, porém com uma resistência por parte do czarismo, que intentava reformas, ao passo que mantinha seu eixo, né, do seu contrato civil dentro da Rússia, calcado na aliança com a religião ortodoxa russa e na opressão que limitava e minava os movimentos revolucionários, né? No final do século XIX, a Rússia, que era um país agrário e havia recém se extraído do campo da servidão com reformas que tentavam manter não só o Estado russo como um Estado constituído, né, como um território e as nacionalidades que nele se constituíam e eram também, por parte do czar, reprimidas, minorias, em nome de uma manutenção desse imperialismo russo, agregado ao expansionismo, né, um perfil expansionista que a dinastia Romanov já mantinha. Então, nesse final do século XIX, diversos movimentos já começam a se intentar contra o czar, né? O próprio irmão de Lenin, que era um socialista revolucionário, foi preso depois de ter sido acusado da tentativa de assassinato do czar Alexandre III. E desses diversos grupos, tanto bakunistas, né? Havia muitos bakunistas, anarquistas também de direção mais proudhoniana, e também já ascendia no final do século XIX teorias marxistas entre os populistas russos, né? Entre os autores, assim, né, na academia, se a gente for ver,
esses diversos movimentos foram se aglomerando em pequenos partidos, mais para o final do século XIX, já na década de 1890, quando nasce em 1898 o Partido Social Democrata Operário Russo, que depois vai ser a dissuasão que vai se ramificar entre os mencheviques e os bolcheviques, numa reunião em que, na verdade, o Lenin e Martov, que eram as duas lideranças desse partido, acabaram se dividindo nas alas entre moderados e mais radicais. Os bolcheviques, numa certa ocasião, eram maioria e ganharam essa conotação, ganharam esse nome, né? Os bolcheviques, que eram a maioria, e os mencheviques, que seguiram a ala do Martov, se mantiveram na minoria. Para a gente entender como que foi essa dissuasão, basicamente os mencheviques, eles, depois da Revolução de 1905, né, já com a derrota no Japão e a ascensão da Duma, esses socialistas revolucionários que estavam ramificados em diversos partidos e diversas vertentes de socialismo, né, todos viam o socialismo como um caminho em que a Rússia deveria seguir, por conta de seu contexto agrário, histórico, e a sua capacidade que todos esses articuladores da Revolução citavam a Rússia, mantinha ainda um viés de tomada de um poder por parte da população que já sofria essa opressão por parte do czar, mas que ainda não tinha um viés revolucionário. A população russa, naquela época ainda, sempre que efetuava revoltas ou protestos contra o czar, ainda assim eram protestos por pedidas de reforma, não existia uma intentona revolucionária coisa. Tanto que Lenin, desde 1900, quando já começa a teorizar sobre uma revolução na Rússia, ainda exilado e tal, ele fala sobre esses aspectos e cita a necessidade de uma revolução burguesa na Rússia. Então, em 1905, já com a guerra no Japão, a derrota para a guerra do Japão de 1904, perdas de território na Manchúria e na extrema costa da China, né, próxima à Coreia, esse momento para o Lenin já começa a ser muito importante, porque a população começa a ver como o czar caminha o Estado russo para uma situação de desfiguração. E, como eu citei, a dinastia Romanov, que dominou a Rússia por mais de 4 séculos, até a queda em 1917, mantiveram o seu expansionismo através desse perfil opressor e também imperialista, ao passo de um caráter expansionista que era em nome da manutenção do Império Russo, que não só se encontrava direto num combate ali contra a ascensão do pensamento iluminista da Europa Ocidental, mas que também já refutava, dentro das nacionalidades eslavas ali, uma necessidade de outras formas de visão que não fossem as ocidentais para a modulação da política, da economia e do direito dentro da Rússia. Porque, historicamente, já todos esses, principalmente os intelectuais russos, também os revolucionários como o Lenin e Bakunin, Kautsky e outros, já necessitavam eles diziam que necessitava a Rússia, então, essa modulação nova de uma outra modernidade, ao passo que o capitalismo avançava, né, a modernidade se fazia material ao passo de que o capitalismo se expandia de uma maneira imperialista, né, numa época em que ainda as colônias dominavam o acercamento em cima dos países do terceiro mundo, em favor da Europa. Então, quando Lenin se vê na Revolução de 1905 que começa a emergir e começa a acender o pensamento de religiosos ao lado dos burgueses, né, do pensamento burguês
do conservadorismo libertário em prol do mercado, né, aquela liberdade de mercado que foi acendendo frente também desses pensadores burgueses de revolução. Lenin começa a angariar cada vez mais poder dentro do próprio Partido Social Operário Revolucionário Russo para tentar angariar o que seria necessário para a revolução outrora. Ele citava que não haveria necessidade, em 1905 ainda, de uma revolução que fosse feita por parte da população, porque não haveria ainda aquele estágio do capitalismo mais avançado, né? Porque Lenin já embasava-se em cima do materialismo dialético de Marx, baseado na dialética hegeliana e no materialismo de Feuerbach, mas que na Rússia esse caráter agrário, histórico, de opressão deveria ter essa passagem para o capitalismo mais avançado, só que como que seria efetuado, né, essa mudança a partir do momento em que o czar não dava poder aos próprios burgueses que ascendiam dentro da Rússia? A jovem russa, na verdade, era dissidente de uma ex-nobreza, né? Então, quando o czar elege a Duma e depois o soviético de Petrogrado vem com a Revolução de 1905, já cada vez mais mostrando à população que existe uma outra alternativa e que há como esse soviético atender às necessidades dessa população, paulatinamente os bolcheviques, em suma, mas também os revolucionários moderados, começam a ir formulando um cenário para a retirada do czar, mas ainda assim com a intenção de se colocar um governo com embasamento nos moldes ocidentais, né, democratas ocidentais. Então, só para eu aqui. Então, falando dessa teoria revolucionária que foi dada ainda posteriormente, em 1917, quando eclode a Revolução de Fevereiro, Lenin, que outra vez se encontrava-se exilado, começa a teorizar de que agora sim existiria um caminho para a tomada do poder por parte do povo. E para isso ele embasa seus textos, né? Se a gente for pegar alguns textos importantes que Lenin escreve ao longo do ano de 1917, né? Ele lança as Teses de Abril, num Abril Revolucionário, quando ele já começa a ver que o duplo poder efetuado pela Duma, que era a Casa Baixa, indicada pelo czar, e o poder do soviético de Petrogrado, encontravam-se cada vez mais no desgaste, né? O czar já não tinha mais nenhuma, né, nem os poucos defensores dentro das forças armadas russas auxiliavam mais o czar e seus ainda seguidores moderados e conservadores, principalmente religiosos. E Lenin começa, nesses textos de 17, a descrever como a Rússia poderia ultrapassar de um estado feudal, ou pouco pós-feudal, assim, recentemente, de uma maneira rápida para uma alternativa de socialismo. E aí que entra o socialismo científico, né? Que Lenin cita como o socialismo que deveria ser empregado na Rússia. E aí, nesses textos, ele começa a falar de como a Rússia, dentro da Primeira Guerra Mundial, né, já em 17, deveria se sair dessa guerra. Posteriormente, Trotsky, como ministro de Relações Exteriores, assina o tratado de saída da Rússia, né, do Império Russo ainda, da Primeira Guerra, faz concessões à Alemanha e tal. E nesse momento de mudança entre fevereiro e outubro é que esses revolucionários, os bolcheviques, começam a alternar principalmente a sua metodologia, né? A ortodoxia marxista, ela é posta sobre o cientificismo dentro da necessidade da Rússia ultrapassar de um estado feudal.
para um Estado ao caminho socialista, né, uma ditadura do proletariado, porém, sob os moldes dos sovietes, né? Aí vem a famosa frase do Lenin, 17, quando ele volta para a Rússia, de todo o poder aos sovietes, e de que os sovietes deveriam, junto com os soldados, e não só os soldados, mas também os camponeses e principalmente os operários, dominar a direção do Estado russo e se formar uma união de repúblicas soviéticas de fato. Lenin fala de como a guerra afetou o Estado russo e de como a Rússia necessitava dessa revolução, até por conta de uma necessidade de manutenção do Estado russo. E aí, nisso, se a gente for para imaginar que já era um Estado totalmente defasado, com muita perda, não só territorial, mas também de homens e tal, como as meninas vão falar, as mulheres tiveram um papel muitíssimo importante na Revolução, justamente porque os homens encontravam-se nos campos de guerra, né, nas trincheiras. Essa revolução deveria se manter, então, também para que a Rússia existisse. Então, cada vez mais, para a população, era vislumbrada e, de fato, imaginava que uma revolução se configuraria na Rússia a partir do momento que o povo dominasse o poder institucionalizado através dos sovietes. Então, esse é o contexto que se encontra para a teoria da prática revolucionária, né, através desse flerte entre o marxismo científico e o marxismo ortodoxo, que foram a discussão que mais se configurou entre 1905 e 1917. E também a gente pode citar, dentro dessas teorias que configuraram a Revolução, o bolchevismo, que foi o comunismo de guerra, de fato, né? A guerra acima das necessidades no momento no posterior a 17, justamente para a manutenção da União Soviética, que depois de outubro entrou em guerra contra o Exército Branco ainda e teve que lutar contra exércitos ocidentais, patrocinados principalmente pela França e pela Inglaterra, que não viam vantagem na ascensão de um Estado do tamanho da Rússia com uma intenção, né, com um Estado socialista no extremo leste da Europa. E, bom, acho que é isso, né? O Flávio vai falar um pouco agora de como a questão das mulheres se encaixam e as meninas vão seguir. Obrigado, Gabriel. Na verdade, só vou fazer o link, né? As meninas vão falar o restante da meia hora que a gente tem. Essa abertura que o Gabriel passou para nós aqui lógico que a gente está colocando de uma forma bem introdutória, mas para pensar em como a União Soviética como Estado teve um raciocínio, e aí acho que escapa um pouco às vezes do tipo de discussão que a gente tem feito em alguns outros momentos de debate aqui do evento, como que independentemente do modelo político que se adota naquele Estado, ainda assim a União Soviética vai ser, no sistema internacional, mais um Estado. Tem todos os qualitativos para isso, é claro, tem umas grandes e importantes diferenciais, mas ainda era um Estado, e por ser mais um Estado, ela vai ter que ter uma lógica internacional de Estado. Então, para quem está olhando somente para o sistema de Estados, pode ser que a União Soviética seja mais uma potência, como vai ser durante a Guerra Fria, todo mundo já está cansado de saber, e aí você vai ter dois modelos aí de liderança entre, mais para frente, como a gente sabe, Estados Unidos e a União Soviética. Mas para pensar de novo em um momento revolucionário, talvez um momento maior de inflexão, que a gente busque analisar aqui dentro desse debate que nós estamos tendo, é que, apesar de você ter, de novo, entre aspas, mais um Estado no sistema internacional, internamente, como é que se faz a construção dessa sociedade? Quem que são os atores que têm que ser levados em conta? Quais que são os reais protagonistas do processo de construção de um Estado que, por natureza, é revolucionário, como foi o Estado soviético? E aí o Gabriel, né, deu essa deixa inicial que as meninas vão continuar. Como é que foi o papel desses grupos que geralmente, se a gente está falando em modelos revolucionários aqui mais ocidentais, são muitas vezes deixados de lado? Será que houve de fato um protagonismo? E será que mais para frente, quando você tiver a União Soviética como um Estado consolidado, vai haver a possibilidade de usar esse modelo de participação popular, focado em grupos historicamente desfavorecidos, para levar à frente um processo revolucionário? Dá para pensar que o caso soviético da participação feminina foi como se
se desempenha como mais um farol, como uma maneira de guiar movimentos similares de emancipação, tanto social de maneira ampla quanto de gênero específico. Então vamos pensar aqui o fazer revolucionário a partir dessa perspectiva, que é internacionalizável por natureza, pois por ser uma questão de gênero. Tá? Então eu passo aqui para as garotas, para a Samara dá início aqui. Então só lembrando, para a gente ficar nessa marca aqui de meia hora no total, para não extrapolar o nosso tempo. Bom dia a todos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a participação das mulheres na Revolução, e a gente só queria lembrar que, de fato, nesse momento, elas não desenvolveram nenhuma teoria feminista em si. A gente só vai falar mais sobre como foi a participação, de fato, delas. E então, no início do movimento, nesse contexto pré-revolucionário que já foi dito, a sociedade russa ela continha diversos elementos que oprimiam as mulheres, assim como qualquer outra sociedade. Só que na Rússia eram alguns elementos ainda mais atrasados, porque as mulheres russas elas cabiam ao matrimônio, ao trabalho doméstico ou à prostituição. Então a cultura campesina e todo o atraso da industrialização na Rússia fazia com que o país passasse por uma questão assim, de dificuldade para poder questionar o papel da mulher naquele período. E aí agora entrando no movimento, tem um artigo do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que foi publicado em 2007, em comemoração dos 90 anos da Revolução Russa, que eles afirmam que essa Revolução Socialista, ela mostrou que é possível mudar esse papel de inferioridade que a mulher tinha na sociedade capitalista. E aí foi o primeiro país que de fato tomou iniciativas concretas para tentar alcançar uma igualdade entre as mulheres e os homens. E aí eles também afirmam que esse processo revolucionário colocou a mulher à frente, né, porque ela já tinha um papel fundamental na produção e demonstrou vários exemplos de abnegação, de garra e coragem que foram demonstrados por essas operárias russas. E aí sobre o movimento que elas fizeram, começou nessa Revolução de fevereiro de 1917, no Dia Internacional da Mulher. Só que no calendário juliano, que era o adotado pelo Império Russo, era dia 23 de fevereiro. Mas no calendário gregoriano utilizado atualmente seria dia 8 de março. E aí tem uma breve discussão sobre esse dia, porque é o Dia Internacional da Mulher, que pode ser abordado um pouquinho sobre um artigo, O Dia da Mulher Nasceu das Mulheres Socialistas, escrito pelo escritor Victor Gianotti em 2004, que ele vai falar um pouco que os movimentos dos anos 60, 70 e 80, eles meio que abafaram, porque de fato o Dia Internacional da Mulher foi reconhecido pela greve das mulheres russas. E ele vai citar um livro que se chama O Dia Internacional da Mulher, Os Verdadeiros Fatos e Datas das Misteriosas Origens de 8 de Março. Ele vai dizer que esse livro ele foi esquecido porque ele fazia parte de um movimento autonomista que era característica da esquerda dos anos 70. Então ele foi deixado de lado, mas na verdade a autora desse livro, ela é canadense, se chama Renée Coté, foi publicada em 1984, e ela desmistifica esses fatos e ela mostra o porquê que foi mascarado o Dia Internacional da Mulher. Foi criado um mito que esse dia é reconhecido por uma greve das mulheres em Nova York, em 1857, e por que ele foi esquecido pela greve das mulheres da Revolução Russa em 1917. E aí essa greve que ela vai falar, se iniciou de fato com manifestações das mulheres em Petrogrado contra a miséria provocada pela inserção da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí, de acordo com esse partido, o PSTU, a guerra empurrou a mulher para o mercado de trabalho. Em 1917, a terça parte da classe operária da Rússia era composto por mulheres, e na produção têxtil, na região industrial do centro da Rússia, 50% dos trabalhadores também era composto por mulheres. E aí, no dia anterior da greve, de fato, elas saíram às ruas, as mulheres que estavam nas filas dos pães se juntaram ao movimento, as operárias e as trabalhadoras de oficinas também, e se juntaram cerca de 190 mulheres quando elas juntas entoaram as palavras "pão para os nossos filhos". E aí, 2 dias depois, esse movimento teve a greve geral de todos, e no dia 12 de março foi constituído o
o Soviete de Petrogrado, né, que o Gabriel já citou, e aí a partir disso se inicia todo um processo de conquista das mulheres russas nessa revolução. E aí agora a Laís vai falar um pouco mais sobre essas conquistas. Bom dia a todos e todas, então. Dando prosseguimento à fala da Samara, eu vou fazer um breve apanhado das principais conquistas das mulheres durante o processo da União Soviética, que vão ter início principalmente depois da Revolução de Outubro, já que o ideal bolchevique trazia a reboque todo esse ideal de libertação humana que vinha em conjunto à libertação feminina. Nas palavras de Trotsky, então, a Revolução de Outubro escreveu em sua bandeira a emancipação da mulher e produziu a legislação mais progressista na história sobre o matrimônio e a família. Isso não quer dizer, no entanto, que imediatamente a mulher soviética conquistou uma vida feliz. A verdadeira emancipação da mulher é inconcebível sem aumento geral da economia e da cultura, sem a destruição da unidade econômica familiar pequeno-burguesa, sem a introdução da elaboração socializada dos alimentos e sem educação. Então, o que se percebe nas palavras do Trotsky aqui, e todo o discurso bolchevique do momento, era que se tinha uma ojeriza a essa escravidão do lar, como eles chamavam, a essa subserviência feminina tida pela opressão durante o Império Russo. Pode-se dizer, então, que os bolcheviques vão ter 4 principais preceitos quanto à libertação feminina. A primeira delas vai ser a união livre, a emancipação das mulheres através do trabalho assalariado, a socialização do trabalho doméstico e, por fim, o definhamento da família. É interessante ver que logo na primeira Constituição, em 1918, já vai ser prevista a igualdade dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, era um dos principais objetivos mesmo dos bolcheviques. Gorbach, inclusive, dizia que o objetivo dos bolcheviques era tornar a lei supérflua. Ou seja, ainda que se tivesse muita legislação sobre os direitos das mulheres, era a principal intenção de que eles fossem cada vez mais simplesmente uma legislação que não precisasse nem ser vista, já que ela seria seguida pela população em geral, que teria participação na manufatura dessas leis. Bom, adentrando então nesses 4 preceitos. O primeiro deles, da união livre, se referia principalmente a uma união entre pessoas não mais ligadas ao Estado ou religião e também sem as amarras econômicas. Uma das principais teóricas que vão falar, que a gente vai falar posteriormente, a Júlia, é a Kollontai. Ela era bastante crítica desse casamento que se tinha, onde a mulher permanecia nessa relação, meramente necessitava da condição econômica que o marido podia lhe prover. Então, logo em 1918 também vai ser feito o Código do Casamento, Família e Tutela, que vai conceder às mulheres diversos direitos. Dentre eles, a igualdade do marido e mulher e a abolição do status legal de inferioridade da mulher perante o marido. A instituição do casamento civil em dezembro de 1917 também. A liberdade do cônjuge de seguir o outro apenas se desejar, já que durante o Império Russo se tinha uma obrigação da mulher seguir o esposo. O processo do divórcio direto e a igualdade das crianças legítimas e ilegítimas. O que a gente pode constatar com tudo isso era esse desejo de que as mulheres pudessem se unir aos homens, mas não só aos homens, como a gente sabe, durante esse período também tinha uma maior liberdade sexual, onde a homossexualidade era vista como algo, como não um problema. Posteriormente, a gente tem também a emancipação do trabalho através do trabalho assalariado, que se tinha a obrigação de trabalho de todos os integrantes da União Soviética, o que possibilitaria as mulheres ter o seu próprio trabalho, sem mais depender do seu esposo.
Através disso, então, a gente tem a eliminação da diferença salarial em setembro de 1918, a obrigatoriedade de demissões proporcionais entre homens e mulheres em 1924 e a proibição da demissão de grávidas e lactantes. Outra questão importante é a socialização do trabalho doméstico, que vai se referir principalmente a algo que, para Lenin, era um trabalho que ele definia como banal, torturante e atrofiante, o trabalho mais improdutivo, selvagem e árduo. Para Lenin, o trabalho doméstico era banal, esmagava e degradava a mulher, amarrava a cozinha ao berçário. O que os bolcheviques vão tentar implementar, então, são creches, lavanderias públicas e refeitórios, para que a mulher pudesse se dedicar ao trabalho e não mais às tarefas domésticas. Por fim, a questão do definhamento da família vai ser o fim dessa família que se tinha durante o período do Império Russo. Essa família ligada principalmente às questões religiosas, ao Estado, onde não se tinham laços de reais interesses emocionais, e sim laços econômicos ou de mero costume. Então, o definhamento da família, como é descrito pela Wendy Goldman, não quer dizer uma aversão a essa família, e sim uma prioridade de relações que fossem ditadas, segundo a Kollontai, pelo amor, amizade e camaradagem. Aí, só para enfatizar um pouco mais a reação desses partidos revolucionários sobre o movimento feminista, feminino na Revolução, é que a militância dessas mulheres chamou a atenção de todos os partidos. E ela foi disputada pelas tendências políticas, pelos bolcheviques, porque eles tinham, por todos os partidos, na verdade, porque eles tinham jornais específicos para chamar a atenção das mulheres, como Rabotnitsa, que significa trabalhadora feminina em russo, dos bolcheviques, e o Golos Rabotnitsy, que seria o voz das trabalhadoras em russo. E aí o Partido Social Revolucionários, que eram os que queriam levar a Rússia adiante através de uma democracia burguesa, eles propuseram a criação de uma união das organizações democráticas das mulheres, que uniria esse e todos os demais sindicatos e partidos sob a bandeira de uma república democrática. E aí, como a Laís já disse, os bolcheviques tiveram uma participação mais efetiva na construção da participação das mulheres na Revolução. E aí o Lenin, ele tentava chamar a atenção das mulheres em todos os seus atos públicos para enfatizar o papel fundamental que ela tinha na construção dessa revolução socialista. E aí, só que atualmente algumas feministas criticam a postura de Lenin por ele se referir à mulher apenas como uma trabalhadora doméstica. Só que a ideia dele seria atingir todas as mulheres, desde a vanguarda até as mulheres camponesas, para que elas pudessem fazer as tarefas que elas eram ensinadas, então elas tinham mais prática de fazer, para depois assumirem as tarefas, algumas tarefas diferentes. Que aí, seguindo esse movimento, sempre os soviéticos começaram a convidar as mulheres a participar mais da administração e gestão de empresas públicas do país, e depois também a se candidatarem como delegadas dos soviéticos, né? E só que essas leis e instituições que foram criadas, como a Laís citou, não foi tanto o suficiente devido a tamanha necessidade, né, das mulheres, porque a Rússia estava em guerra civil, como já foi dito, então ela estava sendo atacada por inimigos, e aí as mulheres tiveram que assumir junto com os homens esse papel de guerra. Então, quando a gente fala sobre a participação das mulheres na Revolução Russa, é muito importante que a gente pense quais são as origens por trás desse interesse das mulheres em participar e por que houve mais participação, mais adesão das mulheres que eram da cidade, mulheres trabalhadoras das fábricas, do que das mulheres do campo propriamente. E isso tem uma explicação dentro da realidade que elas viviam naquela época.
Então, por exemplo, as mulheres camponesas, elas viviam numa estrutura patriarcal, assim como as da cidade também, mas para elas isso se tornava uma questão muito mais séria, digamos, porque como eles viviam em comunidades em que se apoiavam muito, dependiam muito uns dos outros dentro dos vilarejos, existia uma estrutura muito rígida dentro das famílias. E essas mulheres, elas tinham medo de que as ideias novas que estavam surgindo com a Revolução, as ideias do partido, fossem destruir a família e fossem acabar com a moralidade que existia ali dentro. E os homens, de certa forma, também tinham medo dessa emancipação feminina maior, porque eles tinham medo de que isso fosse tirar o status que eles já tinham dentro das famílias, o poder que eles tinham ali, que era muito maior do que o delas. Então existia um certo medo de que a estrutura toda da sociedade ali dentro fosse se deteriorar no momento que as mulheres conseguissem uma maior emancipação. Ainda assim, as mulheres camponesas foram incentivadas a participar dos movimentos, a participar da ala feminina do partido, principalmente do escritório principal delas, que era o Janota, que as meninas vão citar depois também. E dentre as mulheres camponesas, onde eles encontraram maior adesão, foi das mulheres justamente que viviam sozinhas. Porque, como já foi citado antes, era um momento de guerra. Então, existiam muitas mulheres que tinham que tocar sozinhas as suas terras, e os homens tinham uma certa dificuldade em permitir que elas participassem disso, porque elas não conseguiam produzir tanto, deixar a terra tão produtiva, quanto os lugares não tinham homens para auxiliar também. Então, essas mulheres encontravam dentro das reuniões do partido o apoio que elas precisavam para se desenvolver e para lidar melhor com as suas terras. Então, a participação delas, na sua maioria, vem daí, dessas mulheres que eram sozinhas, digamos, para cuidar dos filhos e que precisavam dessa ajuda. E entre as outras, que tinham família, isso já era um pouco mais complicado. Inclusive, tem relatos de mulheres que sofriam violência em casa, que eram expulsas de casa pelos pais, pelos maridos, também por terem contato com os bolcheviques. Em compensação, para as mulheres que trabalhavam na cidade, nas fábricas, elas tinham muito mais contato com as mulheres que eram líderes do partido, que conheciam melhor as ideias revolucionárias. Então, para elas já foi além dessa proximidade, uma aceitação mais fácil. Até porque muitas das mulheres que participavam do partido, elas já eram irmãs, filhas ou esposas de outros homens que também eram do partido. E vinham de famílias, de contextos em que as ideias revolucionárias circulavam há muito mais tempo. E por isso, essa maior aceitação, maior participação. E até pela questão do nível da educação também. Muitas delas eram estudantes, eram universitárias também, eram mulheres que já tinham um conhecimento maior da teoria, daquilo que estava acontecendo. Então, para elas, a questão da moralidade da família já não era uma questão que impedisse, né, de participar e de fazer a revolução. Ainda assim, então, é importante lembrar que, apesar da diferença, digamos, em números de participação, tanto as mulheres do campo quanto as da cidade ajudaram a fazer a revolução e enfim, fazer com que funcionasse, né, com que desse certo no final das contas. Agora, a Amanda vai falar um pouco sobre alguns dados que se referem à participação das mulheres na sociedade em vários temas. Bem, assim como as meninas já falaram, teve toda uma transformação em a participação das mulheres em todo o contexto. É muito interessante ressaltar a massiva participação das mulheres durante a década da industrialização, de 1928 a 1940, em que elas tiveram maior presença nas áreas tanto de trabalho quanto na educação, em que a área de trabalho teve um salto de 2.795 milhões de mulheres para 13.190 mil mulheres, 13 milhões, perdão, e que aumentou o nível educacional nas áreas de econômicas, de transporte, comunicação, agricultura e economia. É muito importante que a gente pare para ver também figuras que foram muito importantes para toda essa transformação, em que a gente, começando por mim e depois pelos meus colegas, a gente vai começar a falar sobre mulheres que foram muito importantes nesse todo esse processo. Eu vou começar falando sobre a Nadia Krupskaya,
que foi a mulher de Lenin. Ela nasceu em Petersburgo, São Petersburgo, em 1839, e em 1889 e 1890 ela estudou pedagogia em uma escola de ensino superior feminino. E ela acabou tendo contato com o marxismo em reuniões secretas, que não era um assunto que era muito liberado de se conversar. E ela, nesses congressos, ela conheceu o Lenin, em 1894, e que ambos estariam envolvidos no processo de fundar a Organização Social Democrata. Muitas das pessoas que elas tinham pensamentos considerados perigosos e revolucionários, elas eram exiladas da Sibéria. E assim, Krupskaya, ela acabou sendo deportada por um tempo para a Sibéria, em que ela se casa com Lenin. E quando eles acabam voltando, depois de todo um tempo, ela se torna uma pessoa muito importante, ajudando Lenin, porque ela acaba estudando particularmente o processo pedagógico e uma reforma de estudo, e principalmente a questão da alfabetização. E que, quando chegou em 1917, ela entrou para uma comissão do povo, numa instituição pública, que colaborou para definir as bases de uma nova educação, que seria destruir a antiga educação e construir uma nova, que suprisse as exigências de dar uma educação básica e superior para todas as pessoas, gratuitas, que fosse gratuita. E esse primeiro passo para chegar a esse plano seria a erradicação do analfabetismo, que em 1919 houve um decreto governamental para determinar os esforços para a erradicação do analfabetismo das pessoas entre 8 e 50 anos. E posteriormente, em 1920, criou-se uma organização para que fosse erradicado o analfabetismo, e que tinha o lema que aquele que soubesse ler e escrever ajudasse aqueles que não soubessem, em que os resultados foram facilmente observados entre 1920 e 40, em que 60 milhões dos adultos foram alfabetizados, e quase a totalidade dos menores foram escolarizados. Mas mesmo assim, ela acreditava que toda essa conquista não era suficiente. Não era suficiente você apenas ensinar a ler, escrever e contar para as pessoas. Você deveria ensinar as ciências naturais e sociais para que as pessoas pudessem raciocinar mais, não fosse algo tão fechado, que você pudesse pensar sobre as coisas. E por fim, em 1939, aos 70 anos, ela morreu. Só que ela deixou uma grande herança, porque ela mudou muito a situação nesse combate ao analfabetismo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma das principais figuras femininas presentes durante a Revolução de 17, que foi Alexandra Kollontai, que lutou. Ela foi uma líder revolucionária russa e ela foi autora de grande parte da legislação da República Soviética no período social, porque a Kollontai, ela vai garantir diversos direitos às mulheres durante o período. Ela vai aderir ao partido e vai ser muito importante durante a Revolução de 17. Kollontai, ela vai nascer em 1872 em São Petersburgo, e ela vai nascer de origem ucraniana, lituânia e russa, o que vai facilitar a mesma aprender diversas línguas. Também, posteriormente, ela vai participar como palestrante em diversos países, trazendo essa luta feminista para o lado dela e para os operários, principalmente a luta da mulher, porque a Kollontai entendia que as mulheres elas sofriam grande opressão, o que é um fato durante o período, atualmente também, mas ela foi reconhecida por ser uma mulher à frente do tempo dela. Em 1893, a Kollontai ela vai se casar com o Vladimir Kollontai, que vai ser o primeiro marido dela, e é onde ela vai aderir o sobrenome dela, que ela vai ficar reconhecida até o final da vida da mesma. Kollontai ela vai começar a reconhecer as teorias marxistas a partir de 1894, e em 1898 ela já vai deixar o esposo, e ela também teve um filho com o mesmo, e vai partir para a Suíça, onde ela vai aderir às teorias marxistas mais perto de novos teóricos,
e vai aprender grande parte dos trabalhos para, posteriormente, vir a inseri-los na República Soviética. A Kollontai, ela vai voltar para a Rússia e vai participar intensamente durante as manifestações de 1905. Só que a Kollontai, ela vai trazer a ideia de que o partido, eles davam pouca representatividade para a mulher durante aquele período. Ela acreditava que a classe trabalhadora é quem deveria lutar contra a opressão feminina sofrida durante a época. E, posteriormente, já durante a Revolução de 17, a Kollontai, ela já tinha aderido ao Partido Social Democrata Operário Russo, e ela também vai conhecer, durante o exílio dela, a Rosa Luxemburgo, vai ficar próxima ao Lenin, e é onde ela vai inserir ao Partido dos Bolcheviques. Durante a Revolução, ela vai se tornar a soviete suprema do Comissário do Povo para o Bem-Estar, e ela vai abolir as leis que discriminavam as mulheres, e ela também vai instituir o divórcio, trazendo o que seria de grande importância para o reconhecimento das mulheres durante o período. Se for pensar, é uma grande evolução durante aquele período, porque foram 100 anos atrás, então foi uma grande evolução. A Kollontai, ela vai despertar forte reação da direita, mas ao mesmo tempo ela vai continuar com a luta dela, porque ela era de grande significância, porque a mesma autora, ela vai trazer que a vida dela foi representada por essa luta contra a opressão, principalmente do capitalista, vivida durante o período. Kollontai, ela vai afirmar que ela sabia da importância da luta contra a opressão feminina, e que ela não queria esperar até o socialismo para que isso ocorresse, no caso, a luta contra a opressão. Em 1918, ela vai se retirar da Comissão do Povo para o Bem-Estar, porque ela vai entender que ela não vai aceitar o tratado posto da Rússia de paz com a Alemanha. E aí ela vai sair do cargo. Em 1920 ela já vai ficar mais doente, no caso, vai passar por dificuldades pessoais, e com a ascensão do stalinismo, onde as regras passam a mudar, a Kollontai, ela vai continuar participando da vida política, e ela vai se tornar a primeira embaixadora, se não me engano, mundial. E ela vai atuar até o fim da sua vida em diversos países, como a Suécia, México e outros países. Então, ela de fato foi uma das figuras mais importantes na Revolução de 17, reconhecida em todo o mundo. E a Ju vai falar um pouquinho mais do período posterior. Eu vou falar então sobre brevemente vou falar sobre a participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial, e também trazer algumas figuras importantes. Então, a partir de 1939, as mulheres soviéticas, elas passaram a ter o direito de prestar o serviço militar. Então, nos primeiros dias da Grande Guerra Patriótica, quando o exército alemão ele já estava se aproximando de Moscou, as unidades de voluntárias, elas começaram a se formar. Então, durante a guerra, as mulheres não serviam no Exército Vermelho, mas apenas em cargos de apoio, como enfermeiras, e mais tarde também elas trabalharam no Exército da Defesa Aérea, Comunicação e Segurança Interna. Então, as atiradoras, durante a Segunda Guerra Mundial, elas aniquilaram cerca de 12 mil soldados e oficiais alemães. E, então, entre elas, está a famosa franco-atiradora Ludmila Pavlichenko, acho que vocês já ouviram falar. Recentemente foi produzido um filme sobre ela e tudo mais. Então, os seus resultados, eles eram invejados por muitos combatentes masculinos, e no transcorrer das operações militares, ela exterminou 309 soldados e oficiais inimigos,
As mulheres também atuaram na Força Aérea, então foram criados regimentos aéreos femininos de caça e fuzileiros, e elas ficaram conhecidas pelos alemães como as Bruxas da Noite. Elas executaram mais de 20 mil levantamentos de voo de combate e jogaram sobre as tropas fascistas quase 3 mil toneladas de bombas. Então, esses números só para dizer que as pilotos soviéticas elas deram uma grande contribuição para a vitória sobre o inimigo. Então, a escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, ela mostra através da obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher um apanhado da participação das mulheres ao longo da história. Então, as mulheres elas contam sua história rompendo o manto de silêncio que se impôs ao terminar a guerra, onde elas foram obrigadas a voltar a ocupar, entre aspas, o seu lugar em casa e afastadas do cenário político. Então, as combatentes soviéticas, apesar de terem ido para o fronte com os homens, de terem sofrido, sido mutiladas, mortas e abusadas, elas foram excluídas da vitória. No pós-guerra, transcorreram pelo menos uns 30 anos até que elas pudessem usar as suas condecorações da guerra e voltaram a ser convidadas a palestras, e até mesmo a própria sociedade, que muitas vezes se incomodava com o fato delas usarem as medalhas que elas conquistaram durante a batalha, durante a guerra. Então, essa obra ela traz esse relato histórico justamente para não esquecermos da participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial, em que elas lutaram na frente e jogaram um papel-chave na guerra e no exército soviético. Acho que é isso. Bom, concluindo então a nossa breve fala, a situação das mulheres, como a gente pode perceber, ainda que tenha tido um avanço enorme em 1917 e 18, logo do início do governo da União Soviética, ela tem um retrocesso considerável com a entrada do Stalin no poder, já que ele tem uma política de volta à família, que ele chamava. E também, durante o esforço de guerra, vai se ter um fim de vários desses direitos adquiridos, dentre eles o direito do aborto, que tinha sido instalado em 1918, a facilidade do divórcio, dentre outros, inclusive havendo prêmios para mulheres que tivessem um número muito grande de filhos. Ainda assim, no fim da União Soviética, o que a gente pode perceber é uma inserção bastante considerável das mulheres nos diversos âmbitos sociais. Elas representavam cerca de 51% dos trabalhadores da indústria, 74% dos educadores, 83% dos médicos e pessoal sanitário, 84% dos empregados do comércio, e também representavam um grande número na academia. Cerca dos 5.307.000 soviéticos que possuíam educação superior, 2.568.000 eram mulheres, ou seja, um número bastante avançado. Existiam, durante esse período da União Soviética, cerca de 5.000 doutoras e 40% da academia era feminina. Ainda assim, o que a gente percebe, logo do fim da União Soviética e início da Federação Russa, é uma contradição com isso que a gente está vendo, uma volta de valores bastante conservadores que são bastante antifeministas, ainda que o feminismo fosse já uma palavra bastante renegada pelas russas, já que elas consideravam um termo muito ocidental. O feminismo é hoje ainda mais rechaçado, já que o que se tem desse período da União Soviética é que as mulheres foram oneradas com um trabalho duplo, já que durante o período Stalin, principalmente, se fecharam essas creches públicas, refeitórios e tudo mais, e a mulher, além de ter o período de trabalho nas fábricas, ela ainda tinha que voltar para casa e fazer todo o trabalho doméstico. Então, o que a gente pode concluir através desse estudo é que, apesar de todo esse avanço,
não foi suficiente. O que a gente pode notar é que a imposição de legislação nem sempre é o suficiente para mudar a mentalidade de uma sociedade. Apesar de todo o avanço que a gente viu logo de início, a mentalidade não teve um avanço em conjunto. É importante, então, que a gente use essa história para que a gente possa aprender e continuar numa luta que ainda é muito pertinente ainda hoje. Muito obrigada. Bom, então obrigado a todas e a todos aqui na mesa, né? Então, meus 2 últimos minutos, tá? Prometo que eu não me estendo, é só para dar uma fechada aqui no que foi discutido pelas meninas e pelo Gabriel. Basicamente, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, né, se a gente ia falar de teoria revolucionária e relações internacionais, porque a gente trouxe o tópico da participação feminina durante a Revolução e durante a União Soviética. As várias intervenções que a gente já fez em relação ao centenário da Revolução Russa nesse ano, o GESEU, em especial lá na Unipampa, tiveram a ver, lógico, com questões mais clássicas aqui da participação do Império Russo na Primeira Guerra e como que isso degringolou para o fim do Império Russo através da consolidação da União Soviética, o sistema de estados, né, como é que ele funciona a partir do momento que você tem esses novos líderes aqui. Mas o mais interessante para a gente trazer de novo para a discussão, que lógico, eu imagino que a gente não vai esgotar agora, talvez por falta de tempo, é o quão internacionalizável é a revolução se você, em relação a 2 aspectos. Primeiro, se você não leva em consideração grupos que não têm poder de fala, que não têm voz tradicional, que de repente são inseridos na luta revolucionária, porque elas talvez muitas vezes têm que ser inseridas, já que não há alternativa, e o quanto, depois que essa revolução é consolidada, aqueles grupos continuam tendo o mesmo tipo de voz e o mesmo tipo de poder. É possível você consolidar essa revolução no país, sendo que você não tem uma estratégia de emancipação geral desses grupos, que são muitas vezes vistos como subalternos, e se você consolidou, 2, dá para você internacionalizar a partir de uma perspectiva autóctone, que muitas vezes a gente pensa, quando a gente está falando da Revolução Russa de 17, é aquela grande divisão que existe na academia de relações internacionais, mas de ciência política também, sobre a exportação dessa revolução. E como que essa revolução pode ser exportada de fato se existem alguns elementos que são male internacionalmente vistos, como por exemplo a submissão feminina, lógico, com os vários gradientes que a gente tem no mundo inteiro, mas de maneira geral as mulheres são subalternas ou vistas como subalternas, não importa qual a configuração social daquele local. Tá, então esse é um elemento que dá para a gente ver como algo mais ou menos universal. Mas para lutar contra isso, desde uma perspectiva, por exemplo, russa, eu consigo ver o mesmo modelo sendo aplicado a outras realidades, sendo que nem, na verdade, com o passar do tempo dentro da União Soviética, você tem uma política de fato que se verifique década após década de emancipação feminina e de inserção feminina nas estratégias de poder interna e externa. Né? Então a gente acredita que, apesar de ser um tempo curto que a gente teve aqui para a apresentação, né, das meninas e do Gabriel também, não dá para a gente pensar em fazer revolucionário e em internacionalização da revolução se a gente não pensa na participação desses grupos que historicamente são vistos como grupos que não pensam revolucionariamente, que não pensam a forma de mudar o Estado. E, ironicamente, não são minorias, nem em número, né? E no caso aqui do auge da Revolução Russa, muitas vezes, em determinadas nações, nem o fazer revolucionário. Então, elas tiveram um protagonismo bastante verificável, mas pouco reconhecido, como a Laís falou aqui. Então, na verdade, como é que você consegue falar de uma revolução que é para ser internacional, que é para ser global, quando você não trabalha com questões estruturais que refletem uma desigualdade de gênero em um contexto internacional? Então foi essa abordagem que a gente quis trazer aqui, essa ligação entre a internacionalização da revolução e a participação de grupos que muitas vezes não têm a emancipação necessária para fazer a revolução a partir da própria perspectiva, em especial as mulheres, que são, no caso da Revolução Russa e do seguir aqui da União Soviética, o caso mais emblemático de participação, e muitas vezes participação não reconhecida em todo o processo de mudança que começou na Revolução de 1917. Eu queria mais uma vez agradecer o convite feito pelo Ricardo, pelos organizadores do evento,
Queria agradecer especialmente aos meus colegas aqui do GESEL por terem vindo ter livramento na correria aqui para conseguir... É o alarme. Está avisando que está na hora já. Bom, enquanto desligam lá, só então reiterar aqui o meu agradecimento. E, bom, não sei se de repente a gente tem 2 ou 3 minutos para perguntas rápidas, mas mesmo que não dê tempo agora da gente fazer essas perguntas, tá? Quem tiver interesse no tópico, tanto de RI, Revolução Russa, RI, Federação Russa, RI, Socialismo e também, lógico, a participação das mulheres em todo esse processo, pode procurar a gente, tá? Os pesquisadores aqui. Então, agradeço novamente a atenção de todos e desejo um bom restante de jornada. Obrigado. Pessoal, agradecer a todos vocês até pela abordagem que foi feita, excelente. E em razão do tempo, vou botar uma rodada de perguntas, pode ser? Quem não? Tá. Quem tem perguntas? Está estourado. Então foi tão esclarecedor, não precisou. Na realidade, eu gostaria de saber se vocês abordam ou se vocês estudam, é que no caso o Império Russo ele era constituído por várias etnias, né? E as etnias, é que geralmente quando a gente fala da Revolução Russa, a gente se foca muito em Moscou, São Petersburgo, Kiev, e nas cidades de fato de etnia russa ou eslava, né? Todavia a gente se esquece das etnias siberianas, das etnias da Ásia Central, que além de serem etnias não eslavas, eram também etnias não cristãs, né? Muitas vezes, principalmente os países da Ásia Central, eram países islâmicos, né? Como Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, enfim, entre vários estãos. Eu gostaria de saber se vocês estudam ou teriam como abordar como é que se deu essa mudança da relação de fato social, de fato institucional, social, das relações de produção nessas etnias e nessas nacionalidades que não são eslavas dentro da União Soviética, que também faziam parte do Império Russo. Mais alguém? Sendo breve, desculpa o seu nome? Guilherme. Guilherme. Sendo breve, Guilherme. Sim, eu pessoalmente estudo muito a Ásia Central, é o meu foco, Federação Russa em relação com a Ásia Central. Mais atual, claro, mas a gente faz o resgate desde a época do Império Russo, como você bem falou, que acontece na Ásia Central e em outras regiões da própria Federação Russa. Não precisa ser o estado dos estados independentes da Ásia Central hoje, pós-soviéticos, mas dentro da Federação Russa você tem uma parcela significativa da população que é muçulmana, que alguma pequena minoria budista também em alguns locais da fronteira da Ásia com a Europa, mas em especial a segunda grande religião, que é muçulmana. O mais interessante para a gente deixar, talvez, não pode faltar isso, tá? Eu sinto que muitas vezes no debate aqui o debate sobre a Revolução Russa e sobre a participação desses outros atores, né, na Revolução, tanto as mulheres quanto os povos islâmicos. Eu acredito muito nisso, eu não sou muito da linha tão alterna assim, em fazer pesquisa, em fazer ciência, mas eu acredito que isso é fato. Quem contou a história da Revolução Russa foram os eslavos. É claro que eles tiveram uma proeminência, isso é inegável, né? Você vai pegar, na verdade, porque foi, como as meninas falaram, que nas grandes cidades que se montou todo o fazer revolucionário. Mas nessas, de novo, põe entre aspas aqui, periferias do Império, se não fosse essa mobilização local, tanto na Ásia Central quanto também na Europa Oriental, né, nos países que faziam fronteira com a Europa Central, que eram possessões do Império, se não tivesse esse tipo de mobilização local, você não teria o sucesso da Revolução, muito provavelmente. Em especial numa égide do grande jogo aqui entre Grã-Bretanha e Império Russo pelo domínio da Ásia Central, se não fosse a participação desses povos islâmicos. O que acontecia com os povos islâmicos em especial é que eles eram submetidos ao jugo do czar e a uma administração que prezava a religião ortodoxa, inclusive na administração pública. Então eles de fato não tinham poder de gerir, fala-se que sim, mas de fato não, porque posições realmente estratégicas eram dadas somente a cristãos ortodoxos eslavos, por sinal. E essa foi a grande promessa do Lenin, quando ele vai para o... Eu não lembro, acho que era para Tashkent. Quando ele chegava em Tashkent, ele falava, ele fez uma roda lá pelo Uzbequistão, Kirguistão, ele fez uma ronda geral e falava:
Com a Revolução Soviética, vocês vão poder finalmente professar livremente as suas religiões, não importa o local, e vocês não vão ser discriminados, inclusive na administração pública. Né? Vocês não vão ser vistos como cidadãos de segunda categoria, vocês não vão ter que falar o idioma russo, vocês não vão ter que ser russificados, como geralmente acontecia durante o Império Russo. Na verdade, essa era a proposta do Lenin para a Revolução, que mais para frente vai ser traído pelos outros líderes soviéticos. Você vai russificar pesadamente aquela região, tirando um pouco o peso da religião muçulmana, mas principalmente fazendo as pessoas lá falarem o idioma russo. Então, de novo, tá, para eu não me alongar, é importante sim ressaltar que houve uma participação significativa dos povos muçulmanos, dos vários povos muçulmanos da Rússia, tanto os da região do Cáucaso quanto os da região da Ásia Central. Raramente são reconhecidos porque, e tem que se falar isso aqui, a gente não pode endeusar a Revolução Russa, porque toda revolução, pensa na Revolução Francesa, que é altamente endeusada também, você tem o lado bonito e o lado feio da Revolução. E o lado feio da Revolução muitas vezes está ligado ao contar como é que aquela Revolução aconteceu, obliterando aqui a participação, por exemplo, das mulheres mais de povos também que tiveram participação efetiva, não são reconhecidos. E a Rússia carrega, como a Laís mencionou aqui no final da fala dela, uma triste realidade. Né? A gente constata isso de uma maneira um pouco trágica até, né? Pensando em todo o decorrer aqui da União Soviética, com seus defeitos, mas que representou de alternativa. É um país, é uma cultura, sem querer ofender, tá? Porque a nossa também mas é uma cultura racista, a cultura russa, é uma cultura preconceituosa, é uma cultura russocêntrica. E isso, inclusive, durante a Revolução Russa, inclusive em como se contava a Revolução Russa naquela época da União Soviética e ainda hoje. Então, o resgate que se faz, ele tende a ser bastante etnocêntrico e bastante racista também. Obrigado, Flávio. Então, gente, em razão do horário, obrigado a todos e a todas, e a mesa em especial, e nos vemos à tarde, até às 1h15 para as 2h. Qual palestra que eu esqueci agora, mas está na programação. Até mais.